Ao vivo, muito boa tarde. Se você está aqui comigo ao vivo, muito bom dia, boa tarde ou boa noite se você assiste aqui a gravação. Vamos continuar nosso estudo aqui do livro Segredos da Mente Milionária. Essa semana a gente termina o estudo. Faltam aqui 4 capítulos, né? Hoje a gente vai estudar o 14, 14, 15, 16, 17, exatamente. 4 capítulos, então na quinta-feira a gente termina nosso estudo, né? Hoje, nesse capítulo 14, a gente vai conversar sobre uma coisa que é muito importante. Muito, 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 muito. Inclusive, lá no grupo de mentoria que eu tenho, né, do Desbloqueio aos 10 mil, a gente conversou sobre isso. Inclusive, eu passei absolutamente tudo que eu faço, né, relacionado à administração financeira, né, que é o que vai ser conversado aqui hoje. Tá? Qual que é, então, esse princípio, né? O 14º arquivo de riqueza aqui do livro Segredos da Mente Milionária. É o seguinte, ó. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. Vamos lá. Para escrever O Milionário Mora ao Lado, Thomas Stanley pesquisou milionários de toda a América do Norte. O livro mostra quem são eles e como fizeram fortuna. As suas lições podem ser resumidas numa única frase: os ricos sabem gerir as suas finanças. Os ricos sabem gerir as suas finanças. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre, não. Os ricos não são mais inteligentes do que os indivíduos de mentalidade pobre. Apenas têm hábitos diferentes e mais positivos em relação a finanças. Como expliquei na parte 1, esses hábitos se baseiam primordialmente no condicionamento passado. Se alguém não controla o próprio dinheiro de modo adequado, é porque provavelmente não foi programado para lidar com esse assunto. E é possível também que essa pessoa não saiba gerir o seu dinheiro de forma simples e eficaz. Não sei se é o seu caso, mas a faculdade que frequentei não oferecia o curso Administração do Dinheiro. E exatamente, né? Não existe em faculdade ou escola esse conceito que é tão importante, né? Sobre administração financeira. Talvez esse tema não tenha muito glamour, mas ele se resume a isso. Aí está até marcado aqui de forma diferente aqui no livro, né? Tá em itálico, olha. O que distingue o sucesso do fracasso financeiro é a capacidade que a pessoa tem de administrar o próprio dinheiro. É simples, para controlar o dinheiro é necessário administrá-lo. Quem pensa pequeno administra mal suas finanças ou evita esse tema completamente. Aí, por quê, né? Muitos indivíduos não gostam de gerir a sua vida financeira porque, segundo dizem, isso lhes tira a liberdade, ou porque não têm dinheiro suficiente para controlar. Quanto à primeira desculpa, administrar o dinheiro não restringe a liberdade de ninguém. Ao contrário, aumenta. Tomar a frente dessa atividade é o que dá a uma pessoa a situação financeira de que ela precisa para nunca mais ter que trabalhar na vida. Essa, para mim, é a verdadeira liberdade. Os que se valem do argumento não tenho dinheiro suficiente para administrar, por sua vez, estão olhando pelo lado errado do telescópio. Em lugar de dizerem, quando eu possuir muito dinheiro, começarei a administrá-lo, devem dizer, quando eu começar a administrar as minhas finanças, terei muito dinheiro. Quem pretende passar a controlar o dinheiro assim que sair do buraco se comporta da mesma forma que o obeso que diz, vou começar a fazer exercício e dietas depois que eu perder 10 quilos. Isso é colocar o carro na frente dos bois e não leva a lugar nenhum. Primeiro, é necessário que a pessoa administre corretamente o dinheiro que possui, para depois ter mais recursos financeiros para gerir. Então, aqui a gente já pega duas coisas importantes. A primeira, na verdade, três. Primeira, quem enriquece administra bem o dinheiro. O que é administrar bem o dinheiro? É escolher para onde o dinheiro vai e saber para onde ele vai. Escolher para onde ele vai e saber para onde ele vai. Basicamente, isso é administrar o dinheiro. E duas coisas aqui, né?
Vê se você, porventura, já usou alguma dessas desculpas, né? Ah, eu não administro bem porque isso tira a liberdade, né? Quando a gente fala em administrar, não quer dizer que você vai ficar contando centavos, né? De tudo. E é bem importante isso. Administrar não significa economizar, tá? Daqui a pouco vai ficar bem claro isso para você. Mas não significa que você vai ter que saber exatamente, precisamente todo, assim, o mínimo centavo para onde que foi. Não é isso, tá? Não é isso. Então ele não tira a liberdade, muito pelo contrário. Quando você sabe, por exemplo, no dia que eu estou gravando aqui, a gente está no dia 29 do mês, né? Faltam 3 dias, 29, 30, 31 para terminar esse mês. Quanto dinheiro você tem para terminar o mês? Você sabe quanto você tem? Você sabe para onde que foi o dinheiro que você já gastou esse mês? Se você não sabe, isso é não ter liberdade. Porque se você sabe, eu posso é, ir num restaurante bacana aqui, tô com a grana sobrando, tá beleza. Eu posso fazer tal coisa por isso. Isso é liberdade. Não saber para onde o dinheiro vai, isso sim tira a liberdade. Você não sabe exatamente. Será que eu posso? Eu tô com isso aqui, mas será que. E aquela outra conta? E aquilo isso? Então, se você não tem esse controle, isso sim vai tirar a sua liberdade. E a outra coisa é quando fala aqui, né? E realmente isso é verdade. É, muitos dizem que não vão administrar porque tem pouco, né? Pô, mas eu ganho pouco. Como é que eu vou administrar o pouco? Quando eu ganhar mais, eu administro. É o que falou aqui. É a mesma coisa que alguém falar. Quando eu perder 10 quilos, eu começo a fazer exercício para emagrecer. Não é isso. Não é isso. Antes de você ganhar mais, você tem que administrar. Tem uma frase aqui que é muito. Que eu gosto muito dela, que diz o seguinte: olha. Você não terá mais até provar que é capaz de lidar com o que já possui. Você não terá mais até provar que é capaz de lidar com o que já possui. Então, se você não consegue, é o famoso quem é fiel no mínimo é fiel no muito, né? A gente pode pegar esse versículo e aplicar nisso aqui. Se com o que você ganha hoje você não administra bem, se você ganhasse o dobro, o triplo, 10 vezes mais, é possível que também não administraria bem. E aí ele cita aqui, dá algumas dicas práticas, né? De como fazer isso. E é uma coisa, é meio uma quebra de padrão, tá? Olha só, como você deve administrar o seu dinheiro? Primeiro, abra uma conta bancária e batize-a Conta da Liberdade Financeira. Deposite nela 10% de cada real que você receber, já descontados os impostos. Esse dinheiro só deve ser usado para investir e para comprar ou criar fluxos de rendimentos passivos. A finalidade dessa conta é gerar uma galinha que ponha ovos de ouro chamados rendimentos passivos. E quando é que você vai começar a gastar esse dinheiro? Olha a resposta. Nunca. Ele jamais será gasto. Trata-se de investimento apenas. Quando você se aposentar, passará a usar os rendimentos dessa conta, os ovos, mas não o principal. Assim ele estará sempre crescendo e você nunca ficará na mão. De cara, ele já traz um conceito que é muito estranho, né? Eu lembro quando eu li esse livro pela primeira vez e estava desenvolvendo a mentalidade ainda, eu falei, como assim eu vou pegar um dinheiro que eu nunca vou gastar? Exatamente isso, né? Ele chama isso aqui de conta da liberdade financeira. Então, para resumir, qual que é a ideia aqui? E aí tem os valores, né? Ele cita lá os percentuais, daqui a pouco eu vou falar aqui o que ele sugere, mas ele sugere para esse aqui 10%, né? Ou seja, se você ganhar R$ 2.000, é você retirar R$ 200 por mês para nunca gastar. Para nunca gastar. Esse dinheiro é para ser investido, né? Lembra? Acho que, não sei se foi no último ou no penúltimo que nós conversamos sobre isso, sobre os quadrantes lá, né? Para enriquecer. Uma das coisas é investimento. Então, esse dinheiro é para investir. Investir, investir, investir. E o que você vai gastar lá no futuro é o rendimento disso, tá?
Então, exemplo, né? Vamos supor que você fez isso durante um bom tempo e quando você investe, o que é importante você saber, né? Obviamente, sabendo como fazer isso, o dinheiro ele vai rendendo. Então não é, por exemplo, vamos supor, você fez ali é, um investimento de R$ 200 por mês, então chegou no final de um ano, você tem R$ 2.400, né? No final de 10 anos, por exemplo, fazendo isso, você teria R$ 24.000, se for pegar nesse princípio aqui, né? Sim, mas fazendo um investimento, você pode ter R$ 50.000, R$ 100.000 ou mais, né? Em anos. Então, e aí? Então aí quando, por exemplo, quando tem lá uns R$ 100.000, eu vou gastar esses R$ 100.000? Não. Você vai ter o rendimento desses R$ 100.000. Esses R$ 100.000 vai render alguma coisa. Talvez R$ 1.000 por mês. E aí, esse valor é o seu rendimento passivo, tá? Como se você estivesse recebendo ali um aluguel todo mês, vamos dizer. É um conceito, se você ouve pela primeira vez, é uma coisa que eu preciso estudar mais, mas já pega essa ideia. Ter uma parte do dinheiro para nunca gastar. Porque é esse dinheiro que, no longo prazo, que quase ninguém pensa no longo prazo, mas o longo prazo chega, um dia você vai ter 80 anos, 70 anos, 60 anos, 50 anos, um dia vai ter. E se você já faz isso desde cedo, quando chegar, você vai estar lá com uma quantidade bem considerável de dinheiro e rendendo ali todo mês. Então esse é o primeiro princípio aqui, ó. Aí ele tem toda uma explicação aqui, que não vou me detalhar, né? Depois de abrir a conta da liberdade financeira, crie na sua casa o pote da liberdade financeira e guarde nele alguma quantia todos os dias. Podem ser 5 ou R$ 10, um único real, um centavo que seja, ou todo o seu dinheiro trocado. O valor não importa, o hábito sim. Olha, isso é muito importante. O valor não importa, o hábito sim. O segredo é dar atenção diária ao seu objetivo de se tornar financeiramente livre. Os semelhantes se atraem. Dinheiro chama dinheiro. Dinheiro chama dinheiro. Deixe esse pote se tornar o seu ímã que atrai dinheiro. Faça com que ele traga para a sua vida mais e mais riqueza e oportunidade de liberdade financeira. Tenho certeza de que não é a primeira vez que você ouve o conselho de poupar os 10%. Tá, e vamos conversar sobre isso aqui primeiro. Então, ele já falou de liberdade financeira, né? Pós-liberdade financeira. Esse daqui, ele fala também para juntar, ou seja, ter aqui, além da conta, né? É o pote da liberdade financeira, né? Onde você vai juntar ali o troco das coisas, né? O troco. Então, comprou uma coisa, coloca o troco lá e tal. O próximo agora, que também é meio que uma quebra de padrão, olha. Tenho certeza de que não é a primeira vez que você ouve o conselho de poupar 10% dos seus investimentos, dos seus rendimentos, para investimentos de longo prazo. Mas talvez seja a primeira vez que alguém lhe diz para ter uma outra conta, a conta da diversão. Especificamente para você poder gastar e curtir. A conta da diversão, especificamente para você poder gastar e curtir. Um dos maiores segredos da administração do dinheiro é o equilíbrio. Por um lado, você deve poupar o máximo para ter condições de investir e ganhar mais dinheiro. Por outro lado, convém depositar 10% de seus rendimentos na conta da diversão. Por quê? Porque temos uma natureza holística. Não podemos afetar uma parte da vida sem afetarmos outra. Algumas pessoas economizam ao extremo. Com isso, o seu ser lógico e responsável fica satisfeito, mas o seu espírito não. No fim, esse lado espiritual ávido por satisfação diz: chega, quero um pouco de atenção também. E sabota os resultados. Se você apenas gasta, não só jamais enriquecerá, como a parte responsável do seu ser acabará fazendo com que você não curta as coisas com as quais despende o seu dinheiro, porque se sente culpado.
Então a culpa o leva a gastar ainda mais, como forma de expressar suas emoções. Você se sente melhor durante um tempo, porém a culpa e a vergonha logo retornam. A única maneira de romper esse círculo vicioso é aprender a administrar suas finanças de um modo que dê certo. O objetivo primordial da conta da diversão é a sua satisfação. Ela lhe dará a oportunidade de fazer coisas que você normalmente não faria. Extravagâncias como ir a um bom restaurante e pedir uma garrafa do melhor vinho ou champanhe ou alugar um carro caro para passear durante o fim de semana. A regra que comanda a conta da diversão é: ela tem que ser zerada todo mês. Exatamente, você deve torrar mensalmente todo o dinheiro que tiver depositado de um modo que o faça sentir-se rico. De um modo que o faça sentir-se rico. Imagine-se, por exemplo, despejando cada centavo dessa conta no balcão de um hotel de alta classe para passar um fim de semana ali. Então, outra quebra de paradigmas, né? Conta da diversão. Ou seja, ter um valor separado para você torrar. O que ele sugere aqui é de 10% também. Deixa eu ver. Isso. Ou seja, pegando aquele exemplo, né? De uma pessoa que ganha R$ 2.000, seria 200 para liberdade financeira, 200 para torrar. Eu já vou falar uma coisa aqui, que talvez, vamos supor que você ganhe isso ou menos que isso. Talvez você fale assim, pô, mas ganhando o tanto que eu ganho não dá para fazer isso. Pois é, então ganhe mais. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Mas o que eu ganho não dá nem para ganhe mais, tá? Só que para ganhar mais você precisa administrar o que você já tem hoje. Ah, mas eu tenho dívida. Você precisa de eu gasto mais do que eu ganho. Você precisa administrar o que você ganha hoje para ter mais. Então, liberdade, conta da liberdade financeira, conta do como chama? Da diversão, né? É isso mesmo. Conta da diversão, exatamente. Existem outras contas aqui, olha. Ele faz uma sugestão aqui que, se você ganha pouco, realmente vai ser uma coisa complicada de conseguir, tá? Que é o seguinte, ó. Você tem 100% lá do quanto você ganha, né? Então vamos pegar esse exemplo que eu falei aqui de R$ 2.000. A sugestão dele aqui é, dos 100%, 50% ser para as suas necessidades básicas. 50% para necessidades básicas. Ou seja, dos R$ 2.000 para você viver. 10% seria para conta de despesa de longo prazo, aquilo que falou inicialmente, ou seja, nunca vai gastar. Tem uma segunda, que é para instrução financeira, seria também 10%. O que é instrução financeira? É um dinheiro para você investir no seu conhecimento para ganhar mais dinheiro. Então, cursos e coisas do tipo, com esse valor. Mais 10%. Então, até agora, 70%. Né? 50% necessidades básicas, 10% despesa a longo prazo, 10% instrução financeira, 10% conta da diversão, deu 80%. 10% o que é chamado de reserva de emergência, né? O que é reserva de emergência? Basicamente é um dinheiro que você guarda. Aí esse dinheiro é tipo assim, olha, se surgir algum imprevisto, eu tenho um dinheiro aqui. Esse é o que é chamado de reserva de emergência. Eu não gosto muito do nome reserva de emergência, mas é o que é o mais a forma de entender quando se fala reserva de emergência é mais fácil. E o restante aqui seria para doações. Então, 10%. Então, vamos pegar aqui de novo, ó, sugestão. 50% necessidades básicas, então de 100% do seu dinheiro. 50% necessidades básicas,
10% despesa de longo prazo. Até aí, 60%. 10% instrução financeira. Até aí, 70%. 10% conta da diversão. Até aí, 80%. 10% reserva de emergência. 90%. 10% doação. Doar 10%. O que eu sugiro, né? Por exemplo, na mentoria, o que eu sugeri? Olha, isso aqui não é real ainda para você? Será que é possível, por exemplo, 70% para necessidades básicas? E aí você pega 10% e divide 5% para doação e 5% para diversão? Talvez você olhe aqui essa conta da doação e isso te incomoda. Você fala, pô, mas por que eu vou doar? Não faz sentido. Só doa quem tem. E a quem tem, mas é dado. A doação, além do benefício óbvio da doação, que ela é para outra pessoa, a doação é a forma talvez mais eficiente de você colocar na sua mente, eu tenho. Tá? Pô, eu tenho tanto que eu posso doar. Então faz total sentido ter um valor separado para isso. Essa questão da administração financeira, né? Aqui tá dando uma pincelada, não vai... Só o que tá aqui, talvez você não vai, né, ter uma transformação total com isso. Pega o conceito que é os principais aqui. Vamos ver as ações que ele sugere, né? Então, primeiro, abra a conta da liberdade financeira. Deposite nela 10% de todos os seus rendimentos, descontados os impostos. Esse dinheiro jamais deve ser gasto, apenas investido para produzir rendimentos passivos para a sua aposentadoria. 2. Crie na sua casa o pote da liberdade financeira e guarde uma quantia qualquer ali todos os dias. Pode ser R$5, R$10, R$1, R$1, que seja, ou todo o seu dinheiro trocado. Isso deixará sua atenção diariamente concentrada na sua liberdade financeira. E como você sabe, onde a atenção se fixa, os resultados aparecem. 3. Abra a conta da diversão ou tenha em casa o pote da diversão, no qual você depositará 10% de todos os seus rendimentos. Além da conta da diversão e da conta da liberdade financeira, abra 4 outras contas e deposite nelas as seguintes porcentagens, né, que eu mencionei aqui. 10% de despesa de longo prazo, 10% de instrução financeira, 50% de necessidades básicas e 10% de doação. Quinto, independentemente de quanto dinheiro você possui, comece a administrá-lo agora. Não deixe para amanhã. Mesmo que só tenha R$1, administre-o. Pegue 10 centavos e deposite no pote ou na conta da liberdade financeira. Separe outros 10 centavos e deposite no pote ou na conta da diversão. Essa simples ação enviará ao universo uma mensagem dizendo que você está pronto para receber mais dinheiro. É claro, se você puder administrar mais, vá em frente. Qual que é o principal, assim, né? Além de explicar alguns conceitos, esse capítulo ele tira algumas desculpas, sabe? Pensa nisso, né? Nesses ideais que foi mencionado aqui, como ideal mesmo. Pode ser que, não é que, pô, você tem que fazer isso agora e tal. Pode ser que não seja possível. Mas pegue o conceito. Se você não consegue tirar 10% para alguma coisa, tira 1%. Tira 2%. Mas segue essa ordem. Independente de quanto você ganhe, tire um valor para doação. Cara, isso vai te fazer maravilhas. Além do que causa para outras pessoas. Tire uma parte para você. Como que, na maioria das vezes, a gente faz, né? Eu vou ver aqui, vou pagar todas as contas. Se sobrar alguma coisa, eu compro uma blusa, eu vou numa sorveteria, ou vou em qualquer coisa que eu quiser. Sempre se colocando em último lugar, né? E não, você deve estar do mesmo jeito que a conta de luz é importante, o seu gasto com algo que é importante para você é tão importante quanto. Isso, quando você faz isso, você trabalha várias coisas. Você trabalha o eu tenho, você trabalha merecimento, tá? Então, realmente é bem importante aqui os conceitos desse capítulo. Se você quer aprender mais sobre administração financeira,
ele não está aqui agora, mas tem um livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia, tá? É um livro especificamente sobre administração financeira, pode te ajudar bastante com isso. Beleza? É isso, amanhã nós estamos aqui novamente para continuar a nossa conversa em cima do livro Segredos da Mente Milionária. Até amanhã. Tchau, tchau.